Bom, começamos a gravar, pessoal. Boa noite, então, para quem está vendo agora, né? Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai ver depois no YouTube. Acho que a gente pode começar se apresentando, né, Manu? Por conta de bastante carinhas novas, né? Nomezinhos novos aqui na listinha do lado. Eu sou o Bruno, sou professor de História aqui no cursinho, desde professor mesmo, acho que desde 2017, mas estou no cursinho desde 2016. Sou bacharel em História, estou fazendo licenciatura em História agora, mestrando também em História. E é isso. Estou aqui para ajudar vocês. Eu entendo bastante coisa assim do cursinho mais por fora também. Questões de matrícula na URGS e tal. Eu já estive bastante presente em casos de aprovação, né, que já tivemos, e ajudar na questão das matrículas. Então, que precisar de ajuda e tiver ao meu alcance, se eu não souber responder, eu posso tentar ir atrás da informação ou indicar onde conseguir informação. Manuela, Então tá, boa noite, pessoal. Eu me chamo Manuela, podem me chamar de Manu. Eu sou formada em licenciatura em História, agora também estou no mestrado aí junto com o Bruno. E estou aqui no cursinho desde 2019, também dando aula. Meio avoada como pisciana que sou, mas estou aí. Volte e meio eu apareço. E também estou à disposição, assim, o que vocês quiserem conversar, sentirem à vontade, podem falar comigo também. O Bruno sabe muito mais, que o Bruno é sócio fundador da Educamed, né? Sabe hoje muito, está sempre envolvido, mas podem falar comigo também, que eu posso, no que eu puder, eu vou ajudar vocês. tá bom. Gente, vamos então dar início aos procedimentos. E assim, a gente vai ver então hoje Brasil, né? Vocês tiveram, principalmente para o pessoal novo, né? Semana passada deve ter visto, não viram, né? A Revolução Francesa e eu não lembro o que a Luísa deu, mas acho que foi Revolução Haitiana. Vocês viram então que uma questão mais de história geral, né, de história do globo. E uma outra coisa que eu ia dizer também, além de dizer isso, é que temos aulas no YouTube, vocês já devem ter visto, vocês tiveram a apresentação da Luísa, né, da pedagoga, então vocês devem ter visto que a gente está no meio do ano, então vocês estão pegando, né, o pessoal novo está pegando o andar da carruagem, por assim dizer. A gente não vai conseguir fazer uma revisão geral do que já está passado, por conta que a gente tem bastante conteúdo para ver ainda, né? As provas estão aí há 2, 3 meses. Mas vocês conseguem ver no YouTube tanto as aulas que já passaram esse ano, quanto as aulas de 2021, que também tem uma playlist no nosso canal do YouTube. Ano passado a gente fizemos algumas revisões, então vocês conseguem achar no playlist lá algumas revisões de conteúdo no meio do ano e tal. Então, quem tiver muito, muito perdido também pode ir lá. Ou mesmo se tiver muito perdido no sentido, não faço a mínima ideia que seja esse conteúdo aqui, ou assado, ou assistir o vídeo e não conseguir entender, nos procurem, né? Eu, Manuela, os professores de história, estamos aí disponíveis com vocês no WhatsApp, ou chamar a gente por e-mail também, né? Vocês têm acesso à tabela de contatos dos professores e tal. Mas também estamos ali no grupo do WhatsApp, é só chamar algum professor de história pode me ajudar, daí algum de nós vai responder vocês, tá bom? Hoje a gente vai então ver Brasil, né? História do Brasil. A gente já anteriormente viu alguns conteúdos sobre Brasil Colônia e tal, início do Brasil Colônia. Agora a gente vai dar procedimento, né, nisso. O conteúdo de hoje ele está inserido nessa área de Brasil Colônia, que daqui a algumas semanas a gente vai entrar então em Brasil Império, né, e concomitantemente a gente também está fazendo 200 anos, né, do início desse Brasil Império aí mês que vem. Então a gente vai tentar preparar algumas coisas para vocês nesse sentido. A equipe de história ainda tem que se reunir para discutir sobre isso. Mas vamos então dar seguimento. Quer falar alguma coisa, Manu? Tá bom. Então na aula de hoje a gente vai ver mais particularmente, né, a questão dos bandeirantes e das missões jesuíticas. E vamos iniciar então a aula. Aqui nesse slide eu trouxe para vocês um mapa, né, com as pinturas e tal de uma
de um levantamento, né, do que se supõe também, né, é bem difícil de fazer um grau, desculpa, um mapa desse nível, né, e de tão meticulosamente colocar as pessoas, as cores e tal, as linhas, né, os limites ali. Teoricamente falando é bem difícil de fazer, mas didaticamente, né, para vocês terem mais uma noção, vale a pena perceber o quanto, né, existem diversos povos, e não só os que estão aqui, tiveram outras vertentes, né, de povos e tal, o quanto é rica, né, a nossa história, ela não é rica no sentido de dinheiro, não é rica no sentido de grandes construções e tal, mas ela é muito múltipla, né, ela é muito e isso é importante vocês saberem, no sentido de que eu não sei como é que foram a educação de vocês básica, acredito que tem até alguns que estão ainda no terceiro ano, segundo ano do ensino médio, mas a gente vê muito na escola, né, pelo menos eu vi, não sei se a Manu também, muito só europeus, né, e Europa e tal, e pouca informação, pouco conhecimento sobre as pessoas que estavam aqui no continente, né, principalmente nessa região que é o Brasil hoje, antes, né, da chegada da invasão dos portugueses lá naquele ano de 1500. O que eu queria falar para vocês a gente ainda está para organizar com vocês uma aula específica, né, sobre os conhecimentos, sobre a história dos povos originários nesse território brasileiro. A gente fez uma aula assim em 2019, se não me engano, com uma amiga do professor Lucas, que é doutoranda em história indígena e tal, então ela tem bastante conhecimento sobre o assunto. E a gente está organizando isso para acontecer antes do Enem, né? Porque pelo menos obrigação do Enem, considerando a questão das leis que obrigam o ensino de história indígena e de afro-brasileiros, né? De cair conteúdos semelhantes. Então a gente está preparando uma aula para vocês assim. O que hoje é importante para vocês saberem é mais a questão dos guaranis, que no mapa ali, né? Tá mais em laranja, ele circula isso aqui. No meio dos amarelos é os Gs, também chamados de tapuias, né? Mas assim, os guaranis eles tinham como uma Bruno, característica. Oi, desculpa. posso falar rapidinho só Pode, uma coisa? pode, óbvio. Gente, só uma coisa assim, rapidinho. Esse mapa, ele é um esboço, assim. Se fosse pintar mesmo todos os povos indígenas do Brasil em 1500, ele seria tipo um quadro do Romero Brito, sabe? Uma coisa assim, muito mais colorido. E aqui eles estão divididos em troncos linguísticos, tá? Ou seja, populações que têm uma origem da sua língua parecida, enfim. Mas, por exemplo, dentro dos tupis guaranis existem centenas de povos, tá? E assim por diante. Então, é uma generalização muito, muito, muito grande esse mapa, assim. E cada uma delas tem culturas diferentes, línguas diferentes, hábitos diferentes. Tem os indígenas da Amazônia. A Amazônia tem centenas de diferenças aqui no sul também. Então, acho que é importante a gente demarcar bastante, assim, essa pluralidade dos povos indígenas no Brasil, tá? Perfeito. Mas sobre a questão que a gente está vendo hoje, né, das missões, a gente está falando bem abrangentemente dos guaranis, mas como a Manu falou, tem vários povos que vão estar dentro desse grande grupo que se chama, né, tupi-guaranis, porque tem essa linguagem aproximada, né, de fonemas e etc. Mas o que é importante, né, para a aula de hoje, para saber entender um pouco das missões jesuíticas, as características desses povos que aqui habitavam, né, antes da chegada dos portugueses, né? Eles tinham uma tendência, né, de ser uma produção agrícola, de produzir plantar e tudo mais para subsistência, né? Não existia a intenção de comércio entre eles, né? A questão do comércio e de mercado, né? Não é uma noção que eles praticavam. Então, elas plantavam apenas para subsistência. Boa noite, Pedro. E que entrou agora, né? Entrou. A questão principal, né, o produto, por assim dizer, a planta principal que eles plantavam, né, acabou ficando na mandioca. A gente entende também nos Estados Unidos, por exemplo, na região dos Estados Unidos, os que os povos originários de lá mais plantavam era o milho, por exemplo. De outras regiões da América vai mudando, né? No Brasil, principalmente no norte do Brasil, a mandioca era o produto, assim, era o principal alimento, por assim dizer. Existiam também atividades pastoris, né, de caça e de criação para alimentação, né, da subsistência de animais.
Mas lembrando que o gado, propriamente dito, que a gente conhece, né, ele é uma importação, ele não é ah, nativo daqui da América. E tinha característica também, né, dos povos guaranis de serem povos guerreiros, né, de saberem técnicas de guerra e tudo mais, mas em questão de proteção também, né, não no sentido tanto quanto conquistador, como a gente vai ver com alguns povos, né, na Europa, alguns povos, inclusive na Ásia e na África, né, essa questão de conquista ainda não era muito existente aqui, até pela questão de serem seminômades, né, então eles não ficavam às vezes muito tempo numa mesma região, mudavam-se, né, conforme as necessidades. Quer falar alguma coisa, Manu? Bom, dando-se essas características desses povos que moravam, principalmente nessa região que a gente vai ver mais onde hoje é os estados de São Paulo, o estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, do centro para baixo, né, do sul de Goiás, enfim. Nessa região mais da metade do Brasil para baixo, a gente tinha aqueles povos ali que moravam aqui antes de 1500. Com a chegada dos portugueses em 1500, mais propriamente dita, com o início da colonização, do processo de colonização, né, com as intenções de Portugal sobre a terra aqui do Brasil, que começa a partir da década de 1530, em 1534, também estava acontecendo, né, lá na Europa, nesse início do século XVI, 1500 e pouquinho, estava acontecendo na Europa a reforma protestante, né? Vocês já devem ter visto essa aula, né? Os alunos antigos, a gente tem no YouTube essa aula gravada, que é quando a Igreja Católica estava em crise, começaram a surgir outras religiões, né, de matriz católica, como o luteranismo, depois o calvinismo, depois o anglicanismo, enfim, tem essas religiões, esses questionamentos contra a Igreja Católica acontecendo na Europa, nesse mesmo momento que os descobrimentos, entre aspas, né, as invasões aconteciam, né, na América, etc. A Igreja Católica, então, ela se junta, ela percebe essa crise e faz uma série de medidas para tentar contornar a situação. Uma dessas medidas, então, vai ser a fundação de uma ordem, né, de uma companhia de padres, que também vão acabar se chamando depois jesuítas, de padres que vão então ter a missão de juntar mais fiéis, de catequizar novos fiéis, né? Principalmente pessoas, né, que não, né, obviamente não eram católicos, mas também tinha essa questão de continuar a fé católica de regiões que já estavam talvez em crise, regiões lá da Alemanha, enfim. Mas o que eu quero dizer é que eles tinham então essa missão, né, de catequizar pessoas para, né, quanto mais gente naquela fé, naquela religião mais fortalecida aquela região estaria, né, e enfim. Então eles tentam como objetivo, né, promover missões de catequização e educação com as matrizes católicas. Com a chegada, com o descobrimento, enfim, com as invasões que ocorrem na América como um todo, a igreja, né, vai mirar então na América como um lugar para as pessoas então aumentar, né, o número de fiéis e, enfim, promover a cultura, a fé católica nesse novo continente com essas novas pessoas que, no olhar deles, eram pessoas que não tinham nem alma, né? Eles não, só por não confiarem, não enxergarem, não terem o mesmo Deus, a mesma visão de mundo, a mesma visão de fé, a mesma visão de cultura, enfim, que os europeus, que os católicos, essas pessoas eram nem consideradas às vezes como pessoas. Mas a missão desses jesuítas da Companhia de Jesus era então justamente transformar esses corpos em pessoas, em fiéis, em católicos. Então, né, chega na América Portuguesa nesse início de processo de colonização, né, a coroa de Portugal, então, manda trazer a Companhia de Jesus e todo o aparato de religião católica aqui para o continente da América. Em 1549, mais ou menos, né, começam então a chegar os primeiros jesuítas aqui, com a ideia de evangelizar os ativos e também para cuidar, né, da educação, cuidar dos dogmas, de ser a cultura que os portugueses, que os colonos portugueses estavam aqui, estavam chegando aqui, eles estavam, né, praticando esses dogmas, essa cultura. Lembrando que, gente, principalmente nesse primeiro início, assim, de colonização, 1500 e tantinho, quem vinha para cá era quem estava, perdão a palavra,
fudido, lá em Portugal, né? Vinham presos, vinham pobres, vinham fugitivos, enfim, tem inúmeros trabalhos que mostram, né, o quanto as primeiras populações que chegavam aqui na América para colonizar, para ganhar um espaço, para, enfim, fazer acontecer aqui, não eram os que estavam muito bem obrigados lá na Europa. Até porque quem é que ia querer. Eles tinham esse conhecimento, a mínima noção de que eles estavam indo para um lugar onde não existia as coisas que eles tinham lá. Que eles tinham talvez que retroceder em algumas coisas, questões de moradia, etc. De comida, alimentação. Então ninguém queria perder o conforto que lá já tinha garantido para vir a, né, construir uma nova vida aqui. Quem vinha para cá então era às vezes mais como penitência vir para cá. Nesse contexto, então, né, precisava-se então ter esses jesuítas e ter toda uma administração para controlar e para arrumar as coisas por aqui. Vai então ser criadas reduções jesuíticas, que vão ser, daqui a pouco eu vou explicar melhor o que elas são, que vão ser espaços, né, quase como grandes colégios, enfim, um grande conglomerado de prédios que vão ter um contexto de ensinar aquelas populações que estavam ali reduzidas, por isso que esse nome redução, de reduzir uma população a um determinado espaço, essas pessoas que moravam ali, né, indígenas que iam morar ali, que iam ser colocados muitas vezes ali dentro, né, às vezes contra a sua vontade, inclusive, vão estar ali para, né, serem criados da maneira, serem educados na maneira como os jesuítas, como os europeus lá na Europa estavam, né, ou imaginavam que uma pessoa adulta, enfim, uma pessoa com servilidade, enfim, utilidade para a coroa portuguesa deveria ter. Então essas comunidades elas eram então administradas, né? Essas reduções vão ser administradas pelos padres jesuítas, vão ter, né, como principal objetivo catequizar essas pessoas, esses indígenas que estavam sendo alocados ali dentro daqueles ambientes, daqueles grandes colégios e grandes territórios, e, né, vão ser voltadas sobretudo para a prática também de subsistência. Então, algumas continuidades da cultura indígena que ali praticavam, como a questão da subsistência, a questão do pastoreio, eram, né, mantidas, mas mais pelas ideias que os padres também tinham essa questão de precisavam comer, precisavam, né, manter uma certa sobrevivência, uma certa subsistência ali, mas a cultura propriamente dita deles, né, a língua principalmente, mas que crenças e promoções de atos ritualísticos, coisas tipo assim, era tudo cortado, tudo não podia, né, só podia questões envolvendo a fé católica e que eram ensinadas de acordo com o dogma católico. Mas a agricultura, né, então tudo isso ainda era mantido ali dentro, porque os padres dependiam disso também. E, gente, do jeito que a gente fala aqui, parece que estava tudo numa boa, né? Os indígenas entraram ali dentro e ficaram aceitados numa boa, sem impostos e tudo mais. Mas não. Existia muita, muita violência por parte, né, dos padres, por parte dos colonos que trabalhavam, né, os colonos portugueses que trabalhavam ali dentro. Existiam, né, lembrando, trazendo uma questão mais de protagonismo indígena, né? Existiam pessoas que podiam, às vezes, se aliar com os padres na intenção de terem melhorias de vida, coisas tipo, porque eles também eram cabeças pensantes, eles também aproveitavam a situação, né, para sobreviver. Então não tem uma ideia de que era um indígena que aceitava tudo que vinha de cima só na cabeça e baixava a cabeça e falava assim, senhor. Não, existia revolta, existia alianças, existiam estratégias por parte de sobrevivência, né, dos povos que ali estavam, muito semelhante com a questão dos povos escravizados aqui, né, que vieram da África escravizados no Brasil, como se eles só aceitavam, né, como se não existia estratégias de fuga, estratégias de manter a cultura, manter a história e tudo mais. Mas isso é um conteúdo para outra aula também. Aqui, gente, vai ter um mapinha dessa região que vai se chamar, então, República Guairá, que praticamente vai ser onde hoje é considerado o estado do Paraná. O estado do Paraná é essa linha aqui maior, né, de todas, e que está em laranja do dentro vai se chamar de República do Guairá, que vai ser uma região que a coroa portuguesa e a coroa espanhola vão chamar. Não vai ser uma região oficial, né, a República do Guairá e tal, mas vai ser um jeito que vai se conhecer essa região que atualmente fica no praticamente todo o estado do Paraná. E naquela região ali vão existir várias, né? Acho que aqui tem mais de 20, talvez. Não lembro agora os números exatos, também não é importante, não cai na prova sobre isso. Mas existia então essa região que se chamou República do Guairá,
que era uma região que existiam muitas reduções jesuíticas, né? Muitas cidades, nessa região era muito conhecida por questão da ação jesuítica nessa região, né? E era como se fosse um território jesuítico, essa região, então a República do Guará. E ela, primeiramente, vai ter uma administração mais espanhola, né? Vão ser os jesuítas espanhóis que vieram para a América Espanhola fazer os mesmos intuitos dos jesuítas portugueses, né? De colonizar, catequizar, né? Como tudo que eu já falei anteriormente. Mas também vai ter parcelas de jesuítas de descendência portuguesa, então indígenas que ficavam nessa parte mais brasileira, por assim dizer, né? Lembrando que a gente está no momento onde existiu o Tratado de Tordesilhas, que dividia, né, a América, metade português, metade espanhóis. Mas enfim, essa República do Guairá vai ser como eles vão, a coroa, principalmente as coroas, vão acabar chamando essa região, que hoje é atual estado do Paraná, que era uma região que existiam várias reduções jesuíticas. Aqui o estado do Paraná, eu trouxe esse recorte de mapa aqui só para mostrar para vocês, né, uma coisa mais atual. Então aqui ficaria essa República do Guairá, esse conglomerado de reduções jesuíticas. No Rio Grande do Sul, na região mais do centro para o norte, vai existir a região de TAP, que também vão ter várias reduções jesuíticas. E não confundir com os Sete Povos das Missões, que é o que a gente conhece hoje, né, lá Miguel Santo Ângelo, mais no noroeste. Isso vai ser é mais depois que vai ter, a gente vai ver ainda hoje, daqui a pouquinho. Mas primeiramente vão existir, então, a região do Guairá, depois, não é mais uma ordem, não tem nem antes nem depois, mas vai existir a região do Guairá, vai existir a região de TAP e a região de Itami, deixa eu ver o nome da palavra, Itatim. Região de Itatim, que é onde hoje é atual Mato Grosso do Sul, mais para o sul do estado ali. Então vão ser 3 lugares no atual Brasil que vão ser grandes lugares com reduções jesuíticas, né, com colégios, com as questões que eu falei para vocês antes, que vão acontecer, né, essa catequização, esse aprisionamento de indígenas para se educarem, né, conforme os dogmas católicos. Gente, alguma dúvida até aqui? Eu tô falando. Tô tonto, né? Tô tomando água. Ô, Bruno, só uma coisinha. Acho que é importante falar, volta ali no mapa. Nesse período, o Brasil, como é o Brasil, não existe, né? O Bruno falou ali do Brasil atual. Eu acho que é bom a gente ressaltar que o que estava vigente aqui, enquanto delimitação de território, era o Tratado de Tordesilhas ainda, né? Que é uma linha reta que eles traçaram ali, o Bruno tá mostrando mais ou menos ali de onde está Florianópolis, traça uma linha reta para cima. Exato. O litoral ali de Santa Catarina passa uma linha para cima. Tudo que está ali à direita, né, ali São Paulo, Minas e tal, era da coroa portuguesa. Tudo que fica à esquerda dessa linha seria da coroa espanhola, né? Então, essas regiões que o Bruno está falando são iniciativas da coroa espanhola, né? E depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas é bom a gente lembrar um pouquinho e daqui a pouco essas linhas vão se perder um pouco, mas nesse momento é isso que está vigente, né? Tá pegando aí, eu fiz uma linha para vocês. Aham. É aqui, ó, essa metade aqui toda, gente, era espanhola, essa outra metade aqui portuguesa. Então, como eu falei das reduções, né, a região de TAP, região do Guará, região de Itatim, isso tudo estava na parte espanhola. Só que, como a gente sabe, através da história, as coisas misturavam muitas coisas, né? Então, por isso que eu falei para vocês, vão ter reduções de administração portuguesa, vão ter reduções espanholas com jesuítas portugueses. Nesse momento ainda é muito misturado as questões de administrações, né? A gente sabe umas coisas mais para o nordeste do Brasil, onde está mais delimitado. Mas essa parte sul, né, é muito confusa. A gente vai ver mais para frente, né, em outras semanas, quando a gente vê a questão esqueci a palavra agora. Mas enfim, das independências e tal, e o processo, né, da coroa portuguesa, né, desistir de colônia de Sacramento e tudo mais, mas a gente vai ver isso mais para frente. Mas voltando agora para as características das reduções, aqui deu. Manuel de Nóbrega, gente, vai ser então um importante padre, uma importante figura na história do Brasil, vai ser quem funda então a cidade de São Paulo, né, a capitania de São Vicente.
e vai iniciar, então, né, as missões pela região, que vai ser nessa questão que eu falei para vocês ali já, que vai ser a região do Guairá. Essa região, então, ela era uma região bastante conhecida não só pelas essas cidades que vão surgir e tal, mas também como uma rota comercial, né, que ligava principalmente as vilas, enfim, todo os lugares, né, as localidades mais colonizadas da América Espanhola, então ligava essas regiões com o litoral português, né, com o litoral brasileiro. Então vai ser uma rota, a região do Guará ela é cortada por uma rota comercial, por assim dizer, né, uma rota de esvaziamento, né, de corrimento de produtos, mercadorias, etc. Os espanhóis, então, também vão fundar, né, as primeiras cidades dessa região por volta de 1600, então está acontecendo tudo ao mesmo tempo naquela região. A fundação de São Paulo, a fundação dessas cidades. As reduções do Guará, né, vão ser, a maioria delas vão ser administradas pelo padre Antônio Ruiz de Motoya, e depois vocês vão ver mais esse nome dele aparecendo nos slides próximos, mas ele também vai ser um padre importante e tal, ele vai tá muito na briga com os bandeirantes, que a gente vai ver mais pra frente também. Vão ter, então, ali, eu falei antes para vocês mais de 20, mas ali está escrito 12, né, reduções na região do Guairá. Reduções de TAP, né, ali mais na região onde hoje é mais centro-norte do Rio Grande do Sul, vão ter as reduções de TAPs, vão ter um número mais ou menos de 18 reduções, e vão ser governados, né, pelo padre Roque Gonzalez de Santa Cruz. Gente, pausa, porque não precisa decorar nome de padre, não precisa decorar número de reduções, é só para vocês terem ideia de que existiram então essas reduções, né, esses territórios que foram então criados nessa região, de onde hoje é o atual Paraná, onde hoje é o atual Rio Grande do Sul, e também as reduções do Itatim, né, mais lá para cima, no atual Mato Grosso do Sul. Questão de datas, também não precisam decorar nem nada disso. Sabendo que é mais ou menos no início da colonização do Brasil, já está de bom tamanho. Aqui tem uma representação gráfica, né, de como mais ou menos podia ser, né, uma redução jesuítica. A gente vê então como lembra muito de cima, assim, talvez até não um condomínio, mas um lugar muito determinado, né? Tem a parte ali onde mais para frente eram os dormitórios, tem aqui no centro, né, a administração, que também era igreja e tudo mais, quase como um feudo também a gente pode lembra um pouco. E atrás, né, bem planejado, exatamente, Francisco. As plantações, né? E com certeza também devia ter aquelas questões semelhantes que a gente viu lá no feudalismo, de rotação de cultura, uma parte ficava sem plantar para descansar a terra. Lá atrás a gente está vendo que tem mais árvores, né? Uma coisa meio bosque. Aqui parece ser até um açude, alguma coisa de água, não consigo compreender. No meio ficava aqui a igreja, então a igreja no centro, né, controlando tudo, e nos arredores, ali mais pra frente, é onde ficava, a princípio, né, as casas, os dormitórios, etc., cozinha e tudo mais. Vai ter uma fotinha das reduções de São Miguel logo mais. Mas vão pensando se lembram, se já... Algumas escolas antigamente faziam bastante passeios. Eu lembro isso que a minha escola era pública, mas faz 10 anos, mais de 10 anos que eu me formei. Mas eu lembro da minha escola planejar, iam de ônibus e tal. Tá, Companhia de Jesus, continuando algumas características. Havendo, né, uma necessidade de mão de obra escravizada, né, considerando que nesse primeiro momento, assim que os jesuítas chegam no Brasil, né, ali em 1550, por ali, e quando começa de fato a colonização no Brasil, os jesuítas vão apelar, né, vão pedir para a coroa e vão ser acatados para a proibição da escravização dos povos indígenas que aqui moravam, né, porque eles acreditavam que eles tinham salvamento, eles podiam ser catequizados, diferente das populações africanas que podiam, né, tinha o aval, por assim dizer, científico da época e principalmente católico, né, religioso da época, que era permitido, né, invadir, sequestrar e trazer para trabalhar aqui nas Américas. Mas os indígenas não, os indígenas, os jesuítas, né, a Igreja Católica trabalhava diferente, então era proibido
a escravização desses. Mas existia um grupo que a gente vai ver mais daqui a pouco na aula, que vão se chamar bandeirantes, que vão ter interesses de capturar os indígenas mesmo assim, né? Porque a gente está falando de um momento no Brasil, se hoje já é difícil de controlar, as leis já são difíceis de ser aplicadas, imagina, né? Há mais de 500 anos, onde não existia muitas figuras, não existia autoridade, não existia controle, né? De fato, enfim, os jesuítas, os bandeirantes, desculpa, acabavam então caçando de fato, né? Indígenas, povos indígenas, pequenas tribos e tal, pequenos grupos, pequenas famílias, e acabavam escravizando essas pessoas para trabalharem, né, para os senhores. A coroa portuguesa, em alguns momentos, chegava a ter acesso, e vão, como a gente vai ver daqui a pouco, vão ter conhecimento sobre isso, mas em vários momentos eles vão apenas ignorar, porque não, para eles está tudo bem, não são eles, né? Mas assim, continuando a aula. Vai ter a União Ibérica, gente. Aqui, de novo, é um outro, parece que vai ser outro conteúdo, tem mais data ali, mas, de novo, não é importante gravar data, não é importante decorar nome de nada, sabendo que houveram esses contextos, está de bom tamanho. Vai ter nesse final do século XVI e início do século XVII, 1580 a 1640, o que a gente chama de União Ibérica, que é quando a Espanha, né, o país, a nação espanhola, conseguiu ter domínio sobre Portugal. Os motivos foram questões de disputas, mas principalmente questão de aliança de casamentos, né? Portugal não tinha herdeiro, né? Porque o rei tinha sumido numa batalha, ele é um rei bastante conhecido, Sebastião, se não me engano, alguma coisa. A coroa acaba ficando para um pretendente da coroa espanhola, porque por meio de casamentos, então a coroa espanhola vai ter domínio sobre a coroa portuguesa durante todo esse período aqui. E os limites territoriais, tanto lá na Europa quanto aqui principalmente aqui nas colônias, vão ser meio que desconsiderados. Considerando essa questão da União Ibérica, então em 1624, os bandeirantes vão iniciar, né, uma série de ataques a essas reduções jesuíticas, porque já não davam mais conta de capturar esses indígenas, essas famílias mais sozinhos, mais solitários pela mata. Eles começaram então a se intensificar, se armar melhor e não estavam nem aí se tinha padre lá dentro ou não. Eles invadiam e capturavam os indígenas para serem escravizados. Roubavam, Aqui, saqueavam. Fale. aqui tem a questão também do Tratado de Madrid, né? Que a gente estava falando desses limites de Tordesilhas e tal. Em algum momento, que o Bruno até mencionou antes, tem um novo tratado, que é o Tratado de Madrid, que Portugal abre mão da colônia de Sacramento, né?